Sejam muito bem-vindos, eu sou Eduardo Denis, eu sou neurocientista especialista em comportamento. Hoje eu começo com você uma série de vídeos falando sobre Napoleão Hill e a Lei do Triunfo. Dentre outros livros, muitos livros que Napoleão Hill escreveu, o que mais me chamou a atenção, o que mais me impactou foi a Lei do Triunfo, onde ele tem 16 leis e em cada uma dessa lei ela transforma você num ser humano melhor. Com base em que ele escreveu a Lei do Triunfo? Ele conhece Andrew Carnegie, um dos gigantes nos Estados Unidos, e ele recebe uma missão de escrever as características que todas as pessoas bem-sucedidas tinham naquela época. A época que ele escreve, pessoas que eram muito bem-sucedidas eram Henry Ford, Thomas Edison, Firestone, Andrew Carnegie, Rockefeller e por aí vai. Os gigantes mesmo. E ele começou a sua pesquisa e nessa pesquisa ele fez um resumo com 16 lições, com 16 leis, que todos eles, independente de quem era, se era alto, baixo, gordo ou magro, independente de onde vinham, eles tinham 16 pontos em comum. E esses 16 pontos em comum, ele transformou primeiro num curso, e depois ele escreveu um livro e segue a vida. E esse livro é como se fosse um manual. Todo mundo que pega esse livro, se estiver bem preparado, deslancha. Realmente é um livro absurdamente transformador, para quem tem base. Tanto que depois que ele escreveu esse livro, ele viu que algumas pessoas ainda não conseguiam entender exatamente o que estava acontecendo, por que elas não deslanchavam, sendo que todas as pessoas bem-sucedidas tinham aqueles detalhes. Ele escreveu Pense e Enriqueça como uma carta de vendas do curso A Lei do Triunfo. E esse Pense e Enriqueça também é um livro absurdamente muito bom, muito bom. Tem gente que só lê o Pense e Enriqueça, pessoas muito bem-sucedidas como Bob Proctor, ele só lê o Pense e Enriqueça. Desde quando ele começou a carreira dele até hoje, se você assiste vídeos do Bob Proctor, ele fala que esse é um manual da vida dele. E realmente é um manual. Mas quando Napoleão Hill escreveu, ele escreveu meio que como uma carta de iniciação para a Lei do Triunfo. Então muitas coisas que tem na Lei do Triunfo, o Napoleão Hill pegou e deixou de uma maneira mais simplificada no Pense e Enriqueça. Mas eu hoje começo uma maratona sobre a Lei do Triunfo. Então se você quer saber mais, clica aqui embaixo, já se inscreva no meu canal. Todos os dias eu vou postar conteúdo e são vídeos como esse aqui que eu vou postar para que você realmente tenha muita informação, muito conhecimento sobre a Lei do Triunfo, os 16 passos, as 16 lições de Napoleão Hill. E hoje eu começo falando sobre personalidade atraente. Uma das lições muito legais que tem dentro do livro é a personalidade atraente. Ele diz que todas as pessoas que querem triunfar na vida, elas precisam ter uma personalidade atraente. Não existe nenhuma pessoa que triunfou na vida que não tem uma personalidade atraente. Aí você fala assim, mas tem fulano que ele é extremamente, chato, arrogante, feio, e ele triunfou na vida. Ok, no seu ponto de vista. Mas com certeza ele tem uma personalidade atraente para o público que ele atende. Mas todos, sem exceção, todas as pessoas bem-sucedidas precisam ter uma personalidade atraente. E quando eu falo de personalidade atraente, eu estou falando do todo. Seja sua roupa, seja seu cabelo, seja sua vestimenta no geral, seja seu rosto, no meu caso, a barba. Tudo isso contribui para uma personalidade atraente. Seja um sorriso, depois que a gente vê a sua parte de fora, seja um sorriso, o tom da minha voz tem que ser um tom de voz atraente, a forma com que eu me desloco para frente ou para trás tem que ser uma forma que seja atraente para quem está me assistindo, para quem está me ouvindo. Tudo isso compõe uma personalidade atraente. E todas as pessoas bem-sucedidas devem ter uma personalidade atraente. Agora, se você não sabe, para você, o que é uma personalidade atraente, você tem que dar um passinho para trás, pensar em quem você atende, para que depois você construa sua personalidade atraente. Por muito tempo, a minha personalidade atraente foi uma farda. Eu utilizava farda para trabalhar. A minha formação é militar. Então, como eu me tornava uma pessoa mais atraente utilizando farda, uma vez que todas as fardas são iguais?
A minha farda ela estava sempre muito bem passada, com um vinquinho bonitinho aqui, a minha bota sempre muito bem engraxada, o meu cabelo sempre muito bem cortadinho. Isso tornava a minha personalidade mais atraente. E quando eu me relacionava com o público externo, seja com as vítimas ou com qualquer outra pessoa, a forma com que eu pronunciava o que eu ia falar para ela, eu tomava muito cuidado em ver quem era a pessoa. Se eu falava mais rápido, se eu falava mais devagar, se eu falava mais alto, se eu falava mais baixo. Então tudo isso compõe uma personalidade atraente. E de todas eu acho que é a que mais abre portas. Porque no primeiro segundo, nos 3 milésimos de segundo, quando você olha para uma pessoa, você define se ela é legal ou não, se ela é boa ou se ela é ruim. Então é importantíssimo que você entenda isso e antes de você abrir a boca, antes de você realmente conectar com essa pessoa, ela já fez um pré-julgamento de você, você já fez um pré-julgamento dela. Então, sabendo disso, você dá um passinho para trás, pensa no seu público. Quem é o seu público hoje? É um público de classe A? É um público que anda de terno e gravata? É um público que anda de regata, de bermuda e camiseta? E você vai se posicionar muito parecido com esse público. Eu estou falando de vestimenta mesmo, tá bom? Etiqueta social. Você vai se posicionar muito parecido com essas pessoas. Depois disso, quando você for se conectar com ela, de novo, personalidade atraente, você vai entregar para ela, mãos abertas, sorriso no rosto, um andar mais devagar, respeitando o espaço pessoal, o espaço social dessa pessoa, antes de avançar um pouquinho mais para perto dela. Tudo isso compõe uma personalidade atraente. Inclusive, dentro do livro, ele fala que uma das pessoas lá, dos entrevistados dele, não tinha dinheiro. Então ele usou o último dinheirinho que ele tinha, em vez de comprar roupas mais simples, comprou a melhor roupa, no melhor alfaiate que ele conseguiu pagar, para que ele tivesse uma personalidade atraente para o público que ele gostaria de atingir, que lá é um outro público, uma outra história. Então vejam a importância de você ter uma personalidade atraente. Se você for um personal trainer, o personal trainer ele tem quase que uma obrigação de ter um abdômen sarado, um shape a milhão e andar com uma roupa mais apertadinha e por aí vai, porque faz parte da personalidade atraente dele. E assim por diante. Então, olhe para o seu público, eles têm algumas características que são muito similares e veja se você está de acordo com a transformação que você quer passar para o seu público. Quando você fizer isso, com certeza você vai triunfar muito mais em relação aos seus clientes, em relação à sua vida num todo. Então você deve ser condizente de personalidade. A sua personalidade deve ser condizente com a mensagem que você está passando. Beleza? Eu espero que você tenha gostado. Curta e compartilha com o máximo de pessoas que você puder isso daqui, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo para que você curta e compartilhe. Amanhã eu tenho mais um conteúdo para você. Durante toda essa semana eu vou falar sobre Lei do Triunfo, porque eu quero que você triunfe também. Um abraço e até amanhã.